Ele disse que não eram feitos um para o outro, mas 4 anos depois, o CEO milionário caiu de joelhos ao ver 2 meninos com seus olhos azuis, chamando-a de mamãe. Marcus Bellini sempre acreditou que o sucesso exigia sacrifício. Por anos ele se convenceu de que havia escolhido corretamente. Dinheiro acima de emoção, ambição acima de apego, lógica acima de qualquer coisa que se assemelhasse à vulnerabilidade. Ele construiu seu império com movimentos precisos e calculistas, cortando tudo o que ameaçava atrasá-lo. Em algum momento, ele aprendeu a desligar partes de si que se sentiam muito humanas, muito frágeis. Ele achava que isso era força. Ele achava que esse era o único caminho a seguir. Então, quando Amélia estava em seu escritório naquela noite, seus cabelos escuros e ondulados caindo em mechas soltas ao redor do rosto, seus olhos castanhos e quentes procurando nos dele algo que ele se recusava a dar, ele sentiu o familiar aperto no peito. Não o tipo que trazia dor, mas o tipo que o alertava de que estava prestes a perder o controle. A presença dela agitava coisas nele que ele não sabia como lidar, coisas que havia passado anos enterrando sob salas de reuniões, contratos e torres de vidro. Então ele se fechou. Assim como sempre. Amélia não entendeu a máscara fria que se instalava em seu rosto. Ela se aproximou, sua voz gentil, mas trêmula, enquanto tentava uma última vez alcançá-lo. Marcus, eu estou tentando. Eu não quero brigar. Eu só quero entender o que você quer. Mas compreensão era a última coisa que ele podia oferecer. Ele já havia decidido que o amor era um passivo, que a proximidade era perigosa, que ela o fazia sentir demais. Toda vez que ela olhava para ele com aqueles olhos suaves, ele sentia as paredes que havia construído começando a ceder. E então ele disse as palavras que acreditava que o libertariam. Nós não somos feitos um para o outro. Simples, final, limpo. Ele não olhou para ela quando disse isso. Ele não podia. Se o fizesse, poderia fraquejar, poderia quebrar, poderia escolhê-la em vez do futuro que havia mapeado tão meticulosamente. O silêncio que se seguiu pareceu mais pesado do que qualquer coisa que Marcus já havia experimentado em uma sala de reuniões. Ele ouviu a respiração dela prender, viu os ombros dela enrijecerem e sentiu o coração dela desmoronar, embora ela tentasse tanto manter o queixo erguido. Por um momento, apenas um fugaz, a culpa perfurou sua armadura. A dor dela brilhou em seus olhos como um hematoma, se formando muito rapidamente. Mas ele forçou a culpa para baixo, forçou-se a acreditar que estava fazendo a coisa racional, a coisa necessária. Ele se afastou, distanciando-se fisicamente da mesma forma que estava cortando o fio emocional entre eles. É melhor assim, ele acrescentou, embora as palavras não soassem tão convincentes em voz alta quanto haviam soado em sua mente. Amélia apertou os lábios, obrigando-se a não chorar na frente dele. Ela havia dado a ele tudo, sua confiança, seu tempo, sua devoção silenciosa, e agora ela estava saindo sem nada. Ela assentiu uma vez, um gesto pequeno e ferido que o atingiu mais forte do que ele esperava, e sussurrou: "Se é isso que você quer." Antes que ele pudesse responder, ela se virou e saiu de seu escritório. Seus passos eram silenciosos, mas confiantes, mesmo enquanto seu coração rachava a cada um. E pela primeira vez em anos, Marcus sentiu algo escapar de seu alcance. Não algo que ele possuía, mas algo que ele talvez nunca mais encontrasse. Quando a porta se fechou atrás dela, o silêncio na sala mudou. Não era pacífico nem produtivo. Era vazio. Marcus ficou parado, olhando para o espaço vazio onde ela estivera. O perfume dela pairava fracamente no ar,
zombando dele com o fantasma de cada momento que haviam compartilhado. Ele sentiu uma dor se instalar sob suas costelas, algo indesejado e desconhecido. Mas em vez de encará-la, ele se enterrou no trabalho, afastando-a com planilhas, prazos e reuniões tarde da noite. Ele se convenceu de que havia feito a coisa certa, que as emoções apenas obscureciam o julgamento. No entanto, tarde da noite, quando as luzes da cidade brilhavam contra as janelas altas de sua cobertura e seu reflexo o encarava do vidro, sozinho, rígido, bem-sucedido, ele sentia uma pergunta ecoar silenciosamente dentro dele. Uma pergunta que ele se recusava a responder. Por que deixá-la ir parecia uma perda em vez de libertação? Ele afastou o pensamento, escolhendo a rotina em vez da reflexão. Ele dobrou suas horas no escritório, preencheu sua agenda com tarefas ininterruptas, cercou-se de pessoas que o admiravam, mas nunca o desafiavam. Mas por mais que tentasse, o som dos passos dela deixando sua vida ainda ecoava nos momentos de silêncio dos quais ele não conseguia escapar. E, embora ele ainda não soubesse, a frase que ele havia falado tão facilmente, "Não somos feitos um para o outro", se tornaria o único arrependimento que o seguiria como uma sombra nos anos seguintes. O silêncio que grita. Nas semanas que se seguiram ao desaparecimento de Amélia de sua vida cotidiana, Marcos tentou fingir que nada havia mudado. Ele se forçou a um ritmo tão rígido que parecia quase militar, acordando antes do amanhecer, chegando ao escritório antes de qualquer outra pessoa, enterrando-se em relatórios até que os números se misturassem e terminando cada noite tarde demais para que alguém esperasse conversa dele. Ele se convenceu de que a produtividade era a cura para o vazio, que a estratégia poderia substituir a emoção, que se ele preenchesse cada hora com um propósito, não notaria os espaços silenciosos onde ela costumava existir. Mas a verdade era que o silêncio havia se tornado mais alto do que o som, e nenhuma quantidade de trabalho podia abafá-lo. Ele começou a notar a ausência dela nos mínimos detalhes, detalhes que ele nem sequer sabia que tinha memorizado. A maneira como ela costumava lhe enviar mensagens, lembrando-o de comer quando ele pulava o almoço, o zumbido suave que ela fazia inconscientemente enquanto organizava a cozinha dele, a maneira como ela ria com o rosto inteiro, como se a alegria fosse algo expansivo em vez de fugaz. Essas memórias surgiam sem serem convidadas, escorregando pelas rachaduras de sua concentração como luz quente invadindo um quarto trancado. Ele as descartou a princípio, empurrando-as com irritação. Eventualmente, porém, a irritação se transformou em algo mais pesado, algo que ele se recusava a nomear. Sua assistente, Miranda, percebeu a mudança muito antes dele. Ela o observou encarar o mesmo parágrafo de um contrato por 5 minutos seguidos. Observou-o dar um coice em um gerente júnior por um erro pequeno que não o teria incomodado semanas antes. Observou-o pausar por muito tempo quando alguém mencionava algo remotamente pessoal. Ela não perguntou, ela simplesmente deixou uma caneca de café em sua mesa uma manhã e disse gentilmente: "Você parece que precisa de algo quente." Ele não a agradeceu, mas ele bebeu. E isso, por si só, foi o suficiente para ela entender que algo dentro dele estava se desvendando, fio por fio. Uma noite, exausto e incapaz de se concentrar, Marcos dirigiu para casa por uma cidade lavada pela chuva. A luz da rua borrava o dourado no para-brisa, transformando tudo em algo onírico e distante. Quando chegou à sua cobertura, ele ficou na sala de estar sem acender as luzes. A escuridão parecia mais segura, menos exigente.
Da janela, ele podia ver a cidade se espalhando abaixo dele, uma rede de ambição, caos, oportunidade, todas as coisas que ele pensava valorizar acima de tudo. Mas, em vez de satisfação, ele sentiu apenas uma estranha dor inquieta. Ele tentou se servir de uma bebida apenas para perceber que sua mão tremia ligeiramente. Isso o alarmou. Ele não era um homem que tremia. Ele se sentou na beira do sofá, esfregando a testa, forçando-se a sair do que quer que fosse isso. Tinha que ser estresse, fadiga, excesso de trabalho. Não poderia ser arrependimento. Ele se recusava a acreditar nisso. Arrependimento pertencia a pessoas que tomavam decisões emocionais, pessoas que falhavam em calcular os resultados corretamente. Ele não era um deles. E, no entanto, tarde da noite, algo o impulsionou a verificar seu telefone, um impulso que ele não conseguia explicar. Ele rolou por mensagens antigas, fingindo que não era nada mais do que curiosidade ausente. Ele leu respostas meio digitadas que nunca enviou, pequenas desculpas não enviadas e a mensagem final que Amélia escreveu antes que tudo terminasse. Eu só quero clareza, Marcos. Ele se lembrou de tê-la ignorado porque responder a ela significava reconhecer sentimentos com os quais ele não queria lidar. Agora, olhando para as palavras que ela havia escrito, ele sentiu uma pressão desconhecida em seu peito, como se sua caixa torácica tivesse encolhido. Ele jogou o telefone de lado e se levantou abruptamente, andando pelo comprimento da sala. Ele precisava de uma distração. Algo barulhento, algo que consumisse. Ele ordenou uma reunião tarde da noite com sua equipe de Londres, sem se importar com a diferença de horário, e passou 2 horas dissecando uma proposta com a qual mal se importava. Mas, mesmo no meio de uma discussão acalorada, ele viu um reflexo de si mesmo na tela escura depois que a ligação terminou. Olhos cansados, mandíbula tensa, ombros contraídos. A culpa se infiltrou então, sem ser convidada, instalando-se atrás de suas costelas como uma pedra fria. No mês seguinte, os rumores chegaram a ele em fragmentos. Um colega mencionou que Amélia havia se mudado para outro estado. Um conhecido em comum a viu em um supermercado parecendo pálida, mas determinada. Outro disse que ela estava trabalhando em 2 empregos. Nenhum desses detalhes deveria importar para ele. Foi o que ele disse a si mesmo repetidamente. Mas cada menção parecia um alfinete que ele não podia ignorar. Incomodava-o o fato de ela estar lutando. Incomodava-o ainda mais o fato de ela não estar entrando em contato com ele, de não estar tentando pedir ajuda, de estar aparentemente aprendendo a viver sem ele. Suas noites ficaram mais longas, suas manhãs pareciam mais pesadas. Cada momento de silêncio se tornava um território perigoso, onde pensamentos sobre ela escorregavam pelas rachaduras e o puxavam com uma força que ele não entendia. Ele tentou descartar isso como solidão. Mas, no fundo, ele sabia que a verdade era muito mais complicada. Amélia não apenas havia saído de sua vida, ela havia levado algo com ela. Algo que ele valorizava mais do que jamais permitiu a si mesmo admitir. E embora ele ainda não soubesse exatamente o que havia perdido, ele estava começando, lenta e dolorosamente, a sentir o quão catastrófica essa perda um dia seria. A rachadura na armadura. Meses se passaram, e a cada um, Marcos tentava se enterrar mais fundo no mundo isolado que ele controlava, contratos que ele podia negociar, funcionários que ele podia gerenciar, crises que ele podia resolver com eficiência e dinheiro. Mas até mesmo o mundo que ele havia dominado começou a resistir às suas tentativas de escapar para ele. As reuniões pareciam mais longas, o
o escritório mais frio e cada viagem de elevador para o último andar o lembrava de que o sucesso não ecoava da mesma forma que o riso uma vez havia ecoado nos espaços menores e mais quentes de seu passado. Sem perceber, ele começou a procurar vestígios de Amélia em lugares onde ela nunca estivera, notando mulheres com cabelos escuros ondulados na rua, sentindo o cheiro de seu perfume em estranhos que passavam, confundindo o som de sua voz em multidões, antes de perceber que era apenas a memória pregando peças nele. Isso o irritou a princípio, depois o perturbou e, finalmente, o assustou, porque Marcus Bellini não era um homem desfeito pela nostalgia. Pelo menos, ele nunca havia sido antes. Não foi até que ele voltou de uma viagem de negócios tarde da noite que a verdade começou a forçar seu caminho para sua consciência. Ele entrou em sua cobertura, pousou sua maleta e foi até a cozinha para se servir de um copo d'água. Quando ele abriu o armário, ele viu um pote de chá de camomila. Ele não o havia comprado. Ele nunca bebia chá. Não era dele. Ele se lembrou de repente, com precisão dolorosa, que Amélia costumava guardar um pote do mesmo chá em seu armário. Ela dizia que a ajudava a dormir. Ele fechou a porta do armário bruscamente, como se estivesse afastando a memória, mas algo dentro dele rachou. A cobertura não era mais uma casa, parecia um museu dedicado à ausência de alguém que costumava preenchê-la com calor. Ele tentou ligar para um amigo naquela noite, alguém que sempre tinha uma distração pronta, mas mesmo durante a conversa, ele se pegou olhando para a paisagem urbana através da janela, vendo reflexos fantasmagóricos de coisas que não estavam lá. Ele mentiu e disse que estava cansado antes de encerrar a ligação cedo. Ele não estava cansado. Ele estava inquieto, desperto demais, consciente demais e completamente despreparado para a percepção se formando dentro dele como uma tempestade ganhando força. Foi por essa época que os rumores sobre Amélia ficaram mais específicos. Uma ex-colega mencionou que ela havia sido vista trabalhando em um pequeno café em algum lugar fora da cidade. Outra pessoa disse que ela havia perdido peso e parecia exausta, embora ainda sorrisse educadamente para os clientes. Marcus não queria fazer perguntas, mas se pegava ouvindo muito atentamente, armazenando cada detalhe como um homem acumulando restos de algo que ele havia jogado fora. Cada nova informação raspava contra ele como lixa. Certa noite, após uma longa reunião, Marcus saiu para jantar com seus parceiros de negócios. Deveria ter sido uma noite comum. Vinho caro, conversas estratégicas, o zumbido baixo de um restaurante cheio de pessoas muito polidas para admitir suas inseguranças. No entanto, no meio da refeição, quando alguém mencionou família e filhos, um calor inesperado subiu no peito de Marcus. Ele não disse nada, mas sua mente divagou involuntariamente para Amélia. Ela queria filhos. Ela se imaginava como mãe. Ela falava com alguém da maneira que costumava falar com ele, com aquela mistura de calma e sinceridade que fazia até seu coração endurecido amolecer. Seus parceiros continuaram discutindo negócios, mas suas vozes sumiram enquanto um pensamento mais agudo o atingia, sem aviso. E se ela tivesse precisado dele? E se ela estivesse lutando e ele tivesse ido embora, sem nunca lhe dar a chance de lhe contar? A ideia o roeu. Ele não sabia por que importava tanto, mas importava. E pela primeira vez desde o rompimento, ele sentiu um medo real e pesado. Medo de tê-la falhado de maneiras que ele não podia desfazer. Poucas semanas depois, a verdade o atingiu mais forte do que qualquer coisa antes. Ele recebeu uma mensagem
de um antigo conhecido em comum, um texto casual que parecia tudo menos casual. Amélia se mudou para outro estado. Ela parecia grávida quando a vi pela última vez. As palavras o congelaram. Grávida. A palavra latejou em sua mente como um batimento cardíaco que ele não conseguia silenciar. Ele tentou descartar, mas seu pulso martelou violentamente. Grávida. Como ela poderia ter estado grávida sem lhe contar? A menos que ela não quisesse que ele soubesse. A menos que ele a tivesse empurrado tão longe que ela não confiava mais nele com algo tão importante. A menos que o filho não fosse dele. Não. Sua mente recusou essa possibilidade instintivamente, quase violentamente. Ele a conhecia. Ele sabia a linha do tempo. Ele sabia a verdade, mesmo antes de se permitir aceitá-la. Ele ficou em seu escritório, olhando para o texto, incapaz de respirar. As paredes pareciam estreitar-se ao redor dele. Ele tentou se lembrar do rosto dela durante a última conversa. Tentou se lembrar se havia perdido sinais, dicas, qualquer coisa. Mas ele não conseguia. Tudo o que ele conseguia se lembrar era a maneira como ela olhava para ele, os olhos se quebrando enquanto ele lhe dizia que eles não eram feitos um para o outro. Pela primeira vez em anos, Marcos se sentou e colocou a cabeça entre as mãos. Seu coração palpitava dolorosamente e ele sentiu algo que não sentia desde a infância: pânico cru e sufocante. Ele sempre acreditou que controlava os resultados, mas agora ele entendia que havia consequências que ele nunca poderia reescrever. A ideia de que ela poderia estar carregando seu filho sozinha, enquanto ele se enterrava na ambição, parecia um peso pressionando-o de todas as direções. Ele tentou se convencer de que não tinha certeza, que precisava de provas. Mas a certeza não era o problema. A certeza já estava lá, pulsando sob cada respiração que ele dava. O problema real era o pensamento insuportável de que, enquanto ele estava correndo atrás do poder, Amélia estava lutando batalhas sem ele, batalhas que ele havia criado sem saber. Naquela noite, Marcos não conseguiu dormir. Ele andou pelo comprimento de sua cobertura até o amanhecer, revivendo cada momento que havia descartado, cada chance que havia esmagado, cada possibilidade que havia destruído com 4 palavras descuidadas. Não somos feitos um para o outro. Pela primeira vez, ele entendeu que essas palavras haviam mudado muito mais do que seu status de relacionamento. Elas haviam alterado o curso da vida de alguém, possivelmente 3 vidas. E a percepção era tão pesada, tão avassaladora, que ele sentiu algo se deslocar dentro dele. Uma rachadura inicial na armadura que ele usava há anos. Uma rachadura larga o suficiente para deixar o arrependimento entrar. Larga o suficiente para deixar a verdade vir à tona. Larga o suficiente para assombrá-lo muito depois do nascer do sol. O presente inesperado. Amélia não esperava que sua vida se fraturasse e se reconstruísse tão rapidamente. Quando ela percebeu que estava grávida, sozinha no minúsculo banheiro de seu novo apartamento, com o teste tremendo em sua mão, seu mundo se inclinou tão bruscamente que ela teve que segurar a pia apenas para ficar em pé. O quarto parecia muito claro, muito pequeno, muito silencioso, e sua respiração vinha em arritmias que embaçavam sua visão. Ela afundou no chão frio do azulejo, encolhendo os joelhos no peito, e chorou de uma maneira que não chorava há anos, não apenas por desgosto, mas por terror, descrença e uma necessidade desesperada e dolorosa de alguém que nunca mais entraria por aquela porta. A voz de Marcos ecoou em sua memória, nítida e final. Nós
não somos feitos um para o outro. A frase atingiu de forma diferente agora, caindo como um golpe físico. Ela não estava apenas perdendo um homem. Ela estava perdendo o pai de seu filho. E ele nunca saberia. Quando o pânico se dissipou o suficiente para ela pensar, ela pressionou a palma da mão sobre o abdômen. Ainda estava plano, inalterado, mas de repente sagrado de uma forma que ela não conseguia descrever. Ela sussurrou para o espaço sob sua pele, como se falar com a minúscula vida que ela carregava pudesse acalmar seu tremor. Ela se desculpou por chorar, se desculpou por estar assustada, se desculpou por não ser o suficiente, por tudo. Mas em algum lugar no meio do pedido de desculpas, outro pensamento surgiu. Ela não estava mais sozinha. A percepção não apagou seu medo, mas o suavizou, dando-lhe um fio de coragem ao qual se agarrar. Sua gravidez foi difícil desde o início. O enjoo matinal chegou com força total, deixando-a muito fraca para comer alguns dias. A fadiga pesava sobre seus membros, fazendo com que cada turno no trabalho parecesse uma caminhada em lama fria. Suas economias evaporaram mais rápido do que ela esperava, forçando-a a aceitar um segundo emprego, limpando aluguéis por temporada à noite. Cada consulta médica era um lembrete de quão despreparada ela estava, quão drasticamente sua vida havia mudado e quanta responsabilidade agora pesava sobre seus ombros. Ela evitava olhar para outras famílias na sala de espera, incapaz de encarar o contraste. Mas não importa o quão exausta ela ficasse, ela nunca se arrependeu da vida que crescia dentro dela. Na verdade, ela se agarrou a ela como sua única fonte de esperança. Pelo quarto mês, durante um exame de ultrassom, seu mundo mudou novamente. A técnica franziu a testa ligeiramente para o monitor, depois se desculpou para chamar o médico. O coração de Amélia palpitou de pavor até que o médico sorriu e disse gentilmente: "Não há nada de errado, você está apenas carregando 2. Levou vários segundos para ela processar as palavras. 2? Ela sussurrou, sua voz mal audível. 2 bebês. O médico assentiu. Ela olhou para a tela, para as 2 pequenas formas tremeluzindo com vida, e sentiu seu medo aumentar, mas também sua determinação. Ela colocou as 2 mãos em sua barriga, como se pudesse protegê-los de tudo o que estava por vir. 2 filhos. 2 vidas dependendo dela. 2 razões pelas quais ela tinha que continuar, não importa o quão impossível parecesse. Havia noites em que ela chorava de exaustão, agarrando sua barriga e prometendo a seus bebês que ela daria um jeito. Havia manhãs em que ela acordava com os olhos inchados e uma dor nas costas que mal conseguia se mover. Mas cada chute, cada vibração, cada batimento cardíaco no monitor a lembrava por que ela tinha que continuar lutando. A ausência de Marcos doía sim, mas a ausência dele também fortaleceu as partes dela que ela não sabia que existiam. Resiliência, determinação, um tipo feroz de amor que queimava mesmo nos momentos mais sombrios. Quando ela entrou no 3º trimestre, ela se mudou novamente, desta vez para uma cidade costeira mais tranquila, onde o aluguel era mais barato e as pessoas cuidavam da própria vida. Ela trabalhou até suas pernas doerem. Ela economizou cada real que podia. Seu mundo ficou menor, mais silencioso, mas também mais estável. Vizinhos que mal a conheciam traziam refeições. Estranhos se ofereciam para ajudá-la a carregar compras. A bondade de pessoas que ela nunca havia conhecido equilibrou o peso que Marcos havia deixado para trás. Quando sua bolsa estourou em uma noite de tempestade, não havia ninguém para ligar, exceto o serviço de táxi. Ela chegou ao hospital encharcada, tremendo e aterrorizada, agarrando sua bolsa de maternidade ao peito.
As enfermeiras se moveram rapidamente, guiando-a para uma cadeira de rodas enquanto relâmpagos piscavam lá fora. O trabalho de parto a atingiu rápido e sem piedade, cada contração uma onda quebrando sobre ela sem trégua. Ela gritou, chorou, implorou por uma força que não tinha certeza de que possuía. Ela disse a si mesma que não conseguiria. Então se lembrou de que não tinha escolha. Quando a dor se tornou insuportável, ela agarrou as grades da cama do hospital e empurrou com tudo o que lhe restava. Horas depois, exausta e trêmula, ela segurou seus filhos pela primeira vez. Nathan nasceu primeiro, minúsculo, mas feroz, chorando com uma força que assustou as enfermeiras. Owen seguiu minutos depois, mais silencioso, mais alerta, seus olhos azuis se abrindo mais cedo do que o esperado. Eles eram pequenos, delicados e perfeitos. Eles tinham o nariz dela, os cílios dela e os olhos de Marcus. Aqueles olhos azuis brilhantes e penetrantes que ela havia tentado tanto esquecer. Doeu vê-los. Doeu ainda mais amá-los. Enquanto estava deitada na cama do hospital com seus filhos aninhados contra seu peito, ela sussurrou os nomes deles e fez promessas silenciosas. Ela os protegeria. Ela trabalharia por eles. Ela os amaria o suficiente por 2 pais. Ela lhes daria uma vida que não dependesse de um homem que havia ido embora. Mas, enquanto ela adormecia, uma verdade pairava como uma sombra da qual ela não conseguia se livrar. Não importa o quão fundo ela enterrasse o passado, ele não havia acabado com ela. E um dia, quer ela quisesse ou não, esse passado, Marcus Bellini, retornaria à sua vida. Mas da próxima vez, ela não seria a mesma mulher que ele abandonou. Ela seria uma mãe. E ela seria forte o suficiente para encará-lo. O café e a estabilidade. A vida de Amélia começou a mudar de maneiras suaves e deliberadas assim que os meninos passaram da primeira infância, e ela finalmente se permitiu respirar novamente. Os primeiros anos haviam sido um borrão de noites sem dormir, mamadeiras, febres da meia-noite, pequenas vitórias e exaustão avassaladora. Mas quando Nathan e Owen completaram 3 anos, o caos havia se suavizado em algo gerenciável, algo quase bonito em sua rotina. Ela não sentia mais que estava sobrevivendo dia após dia. Ela estava construindo algo, peça por peça, tijolo por tijolo, com suas próprias mãos e vontade. A cidade costeira que ela havia escolhido a acolheu de maneiras que ela nunca esperou. As pessoas a reconheciam agora, não com curiosidade, mas com familiaridade. O barista do café da esquina sempre oferecia um pequeno biscoito extra para os meninos. A idosa do outro lado da rua acenava todas as manhãs sem falta. Até mesmo o mecânico local se recusava a cobrar o preço total depois de saber que ela era mãe solteira de gêmeos. A estabilidade do lugar a ajudou a se sentir enraizada pela primeira vez em anos. Foi durante esse período mais calmo que ela encontrou a coragem de perseguir algo que desejava há muito tempo: abrir um café próprio. A ideia lhe ocorreu tarde da noite, enquanto dobrava a roupa, observando Nathan e Owen rolando no tapete em um emaranhado de risadas e cabelos ondulados. Ela queria um lugar onde pudesse construir um futuro para eles, algo estável e significativo. Ela queria que eles crescessem vendo a mãe forte, capaz, destemida. E ela queria criar um espaço cheio de calor, algo que ela sempre carregou dentro de si, mas nunca expressou totalmente. Encontrar um local tornou-se seu primeiro desafio. Ela visitou dezenas de edifícios, alguns muito pequenos, alguns muito danificados, alguns muito caros, até que descobriu uma unidade de canto vaga, com grandes janelas de frente para a rua. O espaço estava empoeirado e negligenciado, mas a luz
entrava como possibilidade, pegando nas vigas de madeira desgastadas e lançando um brilho no chão. Ela sentiu algo se agitar em seu peito, algo que não sentia desde antes do rompimento. Esperança, sem medo. Os meses seguintes foram um turbilhão de reformas, papelada, orçamento e noites tardias passadas elaborando planos na mesa da cozinha enquanto os meninos dormiam. Ela mesma pintou as paredes, lixou prateleiras antigas, escolheu luminárias que podia pagar e aprendeu muito mais sobre encanamento do que jamais quis saber. Quando ela precisava de mãos extras, vizinhos se voluntariavam e os meninos andavam por ali distribuindo rolos de pintura e ferramentas, encantados com a importância de ajudar. No dia em que ela pendurou a placa Café Amélia, ela chorou baixinho, enxugando as lágrimas com os dedos manchados de tinta. Não porque estivesse triste, mas porque havia criado algo do nada, levantando-se das ruínas da vida que ela pensava que precisava. Seus filhos ficaram ao lado dela, olhando para a placa com confusão e orgulho, e ela sussurrou para eles: "Isto é para vocês. Tudo o que eu faço agora é por vocês." O café abriu com sucesso inesperado. As pessoas adoravam o calor que ela irradiava, adoravam os doces que ela assava com receitas antigas de família, adoravam a música calma e o cheiro de canela vindo da cozinha. Clientes regulares apareceram quase imediatamente, conversando com ela sobre a vida, perguntando como os meninos estavam, compartilhando histórias de suas próprias lutas. O Café Amélia se tornou um pequeno santuário e ela se viu tornando-se parte do coração da cidade. Nathan e Owen cresceram e se tornaram crianças animadas e curiosas, ainda inseparáveis, ainda cheias de energia e ainda possuindo os mesmos olhos azuis brilhantes que espelhavam a parte de sua história que ela nunca mencionava em voz alta. Eles passavam as tardes em um pequeno canto do café, projetado apenas para eles, empilhando blocos, colorindo desenhos e entretendo os clientes com sua doçura. A presença deles tornava o café ainda mais vivo. Apesar da alegria que sua nova vida trazia, havia momentos em que Amélia sentia o passado pairar ao seu redor como uma sombra fraca. Tarde da noite, depois de fechar o café, ela às vezes se sentava sozinha em uma das mesas, ouvindo o zumbido da geladeira e o estrondo distante das ondas do mar. Ela pensava em Marcos ocasionalmente, não com saudade, mas com curiosidade silenciosa. Ele alguma vez pensava nela? Ele se arrependia de algo? Ele sabia o quão drasticamente a vida dela havia mudado? Mais de uma vez, ela se pegou imaginando o que ele pensaria se visse os meninos. Eles eram inconfundivelmente dele, o mesmo cabelo, os mesmos olhos, a mesma inclinação em seus sorrisos. Às vezes, a semelhança apertava seu coração, mas não com tristeza, com gratidão, porque embora Marcos a tivesse quebrado quando partiu, ele também lhe havia dado os 2 maiores presentes que ela poderia receber. Ainda assim, o pensamento de retornar à cidade, de possivelmente encontrá-lo, a aterrorizava. Ela não tinha certeza se conseguiria lidar com vê-lo novamente, não depois de todas as noites que havia chorado por ele e todas as manhãs que havia se forçado a continuar em movimento por causa dos meninos. Ela havia se reconstruído, mas algumas cicatrizes permaneciam sensíveis. E então ela ficou onde estava, esperando silenciosamente que o destino nunca os forçasse para o mesmo espaço novamente. Mas o destino tinha seu próprio tempo, e em algum lugar profundo, sob a força que ela havia cultivado e a paz que havia construído, Amélia sentia que a história que ela havia tentado tanto deixar para trás não estava terminada.
Algo em sua vida estava se construindo em direção a um momento que ela ainda não conseguia ver, um momento que destruiria a calma que ela havia criado e a forçaria a confrontar tudo o que havia tentado enterrar. Ela apenas não sabia que esse momento estava se aproximando a cada dia que passava. O encontro inevitável. Quando Nathan e Owen completaram 4 anos, Amélia sentiu uma sensação frágil, mas inegável, de estabilidade se instalar em sua vida. Seu café estava prosperando, os meninos estavam saudáveis e alegres, e ela havia se tornado uma versão de si mesma que nunca poderia ter imaginado quando estava tremendo no chão de seu apartamento, agarrando um teste de gravidez. Ela se movia pelos seus dias com confiança agora, não mais assombrada pelo eco da rejeição de Marcos. No entanto, de vez em quando os meninos riam, com a cabeça jogada para trás, exatamente como ele fazia, ou quando seus olhos azuis brilhantes piscavam com a mesma intensidade que ela achava cativante, um aperto estranho surgia em seu peito. Não era mais dor. Era algo mais silencioso, algo que parecia uma memória roçando a borda de sua nova vida. Embora ela tentasse ignorar, a mudança estava se aproximando, sutil a princípio, depois persistente. Começou com pequenas coisas, como a maneira como os clientes perguntavam se ela tinha família na cidade, ou como ex-conhecidos de sua vida antiga às vezes entravam no café durante viagens de fim de semana. Algumas vezes ela teve que se refugiar na cozinha depois que alguém mencionou o nome de Marcos casualmente, agindo como se ele fosse simplesmente outra figura pública no mundo dos negócios, em vez do fantasma que havia moldado cada passo que ela havia dado desde o rompimento. Ela disse a si mesma que não estava com medo de encontrá-lo, mas seu coração atraía toda vez que o pensamento lhe vinha à mente. Com o crescimento da popularidade do café, ela se viu participando de eventos locais, feiras de alimentos, arrecadações de fundos, encontros de pequenos empresários. Ela levava os meninos com ela sempre que podia, observando com orgulho como eles encantavam a todos com suas perguntas curiosas e sorrisos travessos idênticos. As pessoas frequentemente comentavam sobre seus olhos marcantes, perguntando de onde eles os haviam tirado. Amélia sempre sorria educadamente e respondia vagamente. Ela não devia a ninguém a verdade. Certa tarde, enquanto preparava doces para um festival de fim de semana, Amélia recebeu um convite por e-mail para uma vitrine culinária regional. Era um evento de prestígio, algo que ela havia sonhado, mas nunca ousou perseguir. Seu café havia sido, de alguma forma, indicado para um segmento de destaque e os organizadores queriam que ela a apresentasse pessoalmente. O evento estava programado para ocorrer na cidade da qual ela havia fugido 4 anos antes. Ela olhou para o e-mail por vários minutos, sua respiração irregular. Participar poderia dar ao seu café uma exposição incrível. Poderia mudar sua carreira, mas também a colocaria no único lugar que ela havia evitado com determinação deliberada, um lugar onde Marcos ainda vivia e trabalhava. Naquela noite, enquanto limpava o café após o fechamento, ela ponderou a decisão. Nathan e Owen estavam desenhando na mesa de canto, cantarolando para si mesmos. Ela os observou pensando em tudo o que havia construído para eles, tudo o que queria lhes dar. Ela não queria mais que o medo ditasse suas escolhas. Ela não queria que seu passado controlasse seu futuro. Ela queria ser corajosa por eles, para lhes mostrar que fugir de algo apenas o tornava maior. Quando ela os colocou na cama mais tarde, eles se aninharam contra ela, quentes e confiantes. Ela roçou os dedos no cabelo deles
e sussurrou: "Eu sempre escolherei o que é melhor para vocês." Depois que eles adormeceram, ela voltou para a sala de estar, abriu o laptop e digitou uma resposta aceitando o convite. Suas mãos tremeram levemente ao clicar em enviar, mas sob o medo havia algo mais estável: resolução. Os dias que antecederam o evento passaram rapidamente. Amélia passou horas preparando sua apresentação, praticando receitas, pedindo suprimentos e organizando o cuidado com as crianças. Seus pais se ofereceram para vir ajudar, emocionados por passar um tempo com seus netos. Amélia não lhes havia contado que poderia ver Marcos. Ela não queria adicionar preocupação desnecessária à empolgação deles. No fundo, ela esperava que a cidade fosse grande o suficiente para manter seus caminhos separados. Quando a manhã da viagem chegou, Amélia arrumou o carro cuidadosamente e abraçou seus filhos firmemente antes de deixá-los com seus pais. Nathan se agarrou ao pescoço dela, perguntando quando ela voltaria, e Owen beijou sua bochecha com lábios pegajosos que cheiravam levemente ao pão com geleia que ele havia comido no café da manhã. Ela pressionou o rosto no cabelo deles, inalando o calor deles como se o estivesse armazenando dentro de si para ter coragem. A viagem para a cidade parecia surreal. Os edifícios ficaram mais altos, o tráfego mais pesado e o horizonte familiar se ergueu na distância como uma memória ressurgindo. Amélia manteve o foco na estrada, seu estômago apertando quanto mais perto ela chegava do centro de convenções. Ela se lembrou de que estava ali pelo seu café, pelo seu futuro, por seus filhos. Ela não estava ali por ele. Dentro do movimentado local, ela fez o check-in, recebeu seu crachá e se moveu pelos corredores cheios de vendedores, chefes e empresários. Ela exalou lentamente, percebendo que se sentia mais calma do que o esperado. Talvez ela tivesse ficado mais forte do que percebia. Ela passou a manhã montando sua cabine, organizando exposições e conversando com os participantes. Tudo correu bem, e a resposta aos seus doces foi esmagadoramente positiva. As pessoas elogiavam seu calor, sua criatividade, sua história, embora ela compartilhasse uma versão cuidadosamente editada dela. Não foi até a hora final do evento que algo mudou. Ela estava distribuindo amostras quando um grupo de empresários passou por sua cabine. Ela não olhou para cima a princípio, muito focada em explicar seus ingredientes a um visitante interessado. Mas então ela ouviu uma risada, profunda, familiar, inconfundível, um som que ela havia carregado no canto mais distante de sua memória por anos. Suas mãos congelaram. A bandeja que ela segurava tremeu. Lentamente, como se puxada por uma força invisível, ela levantou o olhar e o viu. Marcus Bellini, mais alto do que ela se lembrava, vestindo um terno sob medida que o fazia parecer ainda mais poderoso do que antes. Seu cabelo escuro estava mais curto agora, seus traços mais nítidos, mas seus olhos azuis, aqueles eram os mesmos. Aqueles eram os olhos que ela costumava amar, os olhos que ela havia passado anos tentando esquecer, os olhos que seus filhos haviam herdado, sem nunca conhecê-lo. Ele ainda não a havia notado. Estava focado em alguém falando ao lado dele, acenando educadamente, distraído. Amélia sentiu seu coração bater tão alto que pensou que os outros poderiam ouvir. Ela recuou instintivamente, sua boca seca, sua mente embaralhada. Ela havia se preparado para muitas coisas, mas não para isso, não para vê-lo tão de repente, tão sem filtro, tão dolorosamente perto. Então, como se o universo estivesse esperando o momento perfeito, Marcus virou a cabeça. Seu olhar varreu as cabines, demorando-se em diferentes exposições, até que pousou nela.
até que se fixou, até que o mundo ao redor deles pareceu se aquietar em um silêncio oco e suspenso. Sua expressão não mudou a princípio. O choque levou um segundo inteiro para se registrar, depois confusão, depois algo mais profundo, algo que ela ainda não conseguia decifrar, mas sentia apertar ao redor dela como um punho se fechando. 4 anos de distância desmoronaram em um único batimento cardíaco. E Amélia entendeu, com clareza absoluta, que sua vida cuidadosamente reconstruída estava prestes a colidir com a que ela havia deixado para trás, o confronto e a verdade insuportável. Quando o olhar de Marcos se fixou no de Amélia em meio ao movimentado salão de convenções, o ar ao seu redor pareceu se dobrar para dentro, comprimindo-se até que o ruído de fundo se tornasse nada mais do que um zumbido surdo e distante. Por um momento ele pensou que sua mente estava pregando peças nele, conjurando-a por culpa e saudade, mas ela não desapareceu, ela não se embaçou, ela não se transformou em outra pessoa. Ela estava perfeitamente parada atrás de sua cabine, suas mãos pairando incertas sobre uma bandeja de doces, seu cabelo escuro e ondulado caindo ao redor de seus ombros, exatamente como ele se lembrava, seus olhos castanhos arregalados, com uma mistura de choque e algo que ele não conseguia nomear. Ele sentiu o chão inclinar. O ar deixou seus pulmões em uma corrida brusca e instável. Todas as noites que ele havia imaginado vê-la novamente, mesmo que nunca admitisse em voz alta, nunca o prepararam para a realidade deste momento. Ela era real. Ela estava aqui e ela parecia mais forte, mais radiante, mais autoconfiante do que a mulher que ele havia abandonado 4 anos antes. Vê-la agora era como finalmente acordar de um sono no qual ele não havia percebido que estava preso. Seus parceiros de negócios ainda estavam falando, mas ele não ouvia mais uma palavra. Seu mundo se estreitou para um único ponto: ela. Ele deu um passo hesitante para a frente, depois outro, compelido por algo mais profundo do que lógica ou orgulho. Amélia, no entanto, reagiu de forma diferente. Assim que ela o viu se mover, ela recuou, sua postura enrijecendo, seu queixo se levantando, como se estivesse se preparando para o impacto. Ela não estava assustada, ele percebeu. Ela estava se defendendo. E o fato de ela ter que se defender dele o atingiu mais forte do que qualquer coisa jamais havia atingido. Ele alcançou a cabine dela lentamente, com medo de que qualquer movimento repentino pudesse quebrar o frágil fio que ainda os conectava. Quando ele falou, sua voz saiu mais baixa do que ele pretendia. Amélia. Ouvir o nome dela em sua própria voz o assustou. Soou estranho agora, muito íntimo para uma mulher com quem ele não tinha mais o direito de falar. Ela engoliu em seco, seus lábios se separaram, mas nenhuma palavra veio. Por um momento eles simplesmente se encararam, suspensos entre o passado e o presente. Marcos absorveu cada detalhe, a maneira como seus cílios tremiam ligeiramente, a sombra fraca sob seus olhos, insinuando anos de trabalho duro, o fogo silencioso em sua expressão, que não existia antes. Ela não era a mulher que ele deixou. Ela era alguém reconstruída do zero, alguém mais forte, alguém em frente a quem ele não tinha certeza se merecia estar. Antes que ele pudesse falar novamente, um homem se aproximou de sua cabine, interrompendo o silêncio. Seus doces estavam incríveis, o homem disse calorosamente, oferecendo a Amélia um sorriso gentil. Minha esposa também os amou. Definitivamente visitaremos sua loja na próxima vez que estivermos na cidade. A voz de Amélia, quando ela respondeu, era firme e profissional. Obrigada, agradeço muito por isso.
Ela entregou ao homem um cartão de visita com um aceno de gratidão antes que ele se afastasse. Marcos assistiu à troca com um peso crescente. Ela tinha um negócio, um próspero, a julgar pelo movimento em sua cabine. Ela havia construído algo significativo sem ele, algo que ela havia descrito como um sonho distante. E ele havia perdido tudo isso. Parabéns, ele disse suavemente depois que o homem saiu. Parece que você construiu algo incrível. Os olhos dela piscaram, mas não com orgulho, mas com desconforto. Obrigada, ela respondeu, embora seu tom carregasse distância como um véu fino entre eles. Ele abriu a boca para dizer outra coisa, qualquer coisa, mas as palavras se emaranharam em sua garganta. Ele não sabia por onde começar. Pedir desculpas em um salão de convenções parecia um insulto. Perguntar sobre a vida dela parecia intrusivo. Fingir que nada havia acontecido parecia impossível. Então, em vez disso, ele disse a única coisa que podia. Podemos conversar? Amélia enrijeceu, baixando o olhar enquanto arrumava alguns doces que não precisavam de arranjo. Eu não acho que seja uma boa ideia. Seu coração tropeçou. Por favor, ele disse, mas gentilmente, sem pressão. Não precisa ser agora, nem por muito tempo. Eu só... preciso falar com você. Ela exalou lentamente, e por um segundo, ele viu o conflito interno dela piscar em seu rosto. Então ela balançou a cabeça. Marcos, eu não lhe devo nada. As palavras dela não eram afiadas, eram honestas, e essa honestidade cortava mais fundo do que a raiva jamais poderia. Ele assentiu, porque ela estava certa. Ela não lhe devia nada. Ele era quem lhe devia 1000 desculpas não ditas. Ele recuou, dando-lhe espaço e conseguiu um tenso. Você está certa. Ele fez uma pausa, lutando para manter a voz firme. Mas eu espero que um dia você possa me deixar explicar. Amélia não respondeu. Ela simplesmente se virou para seus clientes, colocando todo o seu foco na próxima pessoa na fila. A conversa havia terminado. Marcos sentiu a mudança como uma porta se fechando em seu rosto, uma que ele não tinha o direito de forçar a abrir. Ele se afastou porque ficar só a machucaria, e machucá-la novamente era a última coisa que ele queria. Mas no momento em que ele voltou para a multidão, algo dentro dele se abriu completamente. Ele havia passado 4 anos fingindo que estava bem, escondendo-se atrás de sua carreira e seu orgulho, mas agora, com um olhar, ela havia retirado todas as camadas de auto-engano. Ele percebeu com clareza devastadora que ela havia sido a única coisa em sua vida que realmente importava. E ele a havia jogado fora. Ele mal conseguiu terminar o resto do evento. Seus parceiros fizeram perguntas que ele não ouviu, fizeram piadas às quais ele não respondeu e, eventualmente, desistiram de tentar puxá-lo para a conversa. Quando ele voltou para sua cobertura naquela noite, sua mente ainda estava revivendo cada segundo do encontro deles, o rosto dela, a voz dela, a reserva dela, a dor dela. Ele sentiu algo mais também, uma dor para a qual ele não tinha nome, algo profundo e instintivo, algo que lhe dizia que ele havia perdido muito mais do que apenas a presença dela. Havia uma verdade pairando fora de seu alcance, uma verdade que ele havia sentido por anos, mas nunca enfrentou de frente. Pairava nas bordas de sua consciência agora, recusando-se a ser ignorada. Ele foi para a cama inquieto, incapaz de se livrar da sensação de que Amélia estava escondendo uma parte de sua vida dele. Não por maldade, mas por proteção. E quanto mais ele pensava sobre isso, mais percebia que não estava com medo de ver o que havia mudado.
Ele estava com medo de descobrir exatamente o que havia perdido. A queda no restaurante. Quando Amélia chegou ao restaurante com Nathan e Owen mais tarde naquela semana, ela disse a si mesma que estava fazendo isso por negócios. A vitrine culinária havia corrido bem, e um dos organizadores havia convidado vários apresentadores para um jantar de networking. Não era obrigatório, mas participar poderia abrir portas para o seu café. Parcerias, fornecedores, oportunidades que ela não podia se dar ao luxo de ignorar. Ela se lembrou disso repetidamente enquanto conduzia os meninos para dentro, suas mãozinhas agarradas às dela, seus olhos arregalados de empolgação com os lustres brilhantes e os pisos polidos. Ela tentou não pensar em Marcos. Ela tentou não se perguntar se ele estaria lá. Mas a verdade era que o rosto dele havia vivido atrás de suas pálpebras desde o momento em que ele a avistou no evento. Ela havia dormido mal, revirando-se entre raiva, medo e uma dor estranha e indesejada que parecia muito com saudade. Ela não queria vê-lo novamente, mas também sabia que não podia se esconder para sempre. Se eles cruzassem caminhos, ela enfrentaria. Ela havia sobrevivido a coisas piores. Ela havia trazido 2 filhos ao mundo sozinha. Ela poderia sobreviver a uma conversa. Nathan puxou sua manga. Mamãe, podemos sentar perto da janela? Owen assentiu ansiosamente, apontando para uma mesa já posta para o grupo. Seus olhos azuis idênticos, tão brilhantes, tão familiares, brilhavam de antecipação. Amélia forçou um sorriso suave e os guiou para seus assentos. Ela estava determinada a passar pelo jantar com graça. Ela ajudou os meninos a se sentarem em suas cadeiras, entregou-lhes giz de cera de sua bolsa e manteve a respiração firme enquanto outros convidados chegavam um por um. Por um tempo, tudo correu bem. Os meninos coloriam em silêncio, a conversa fluía ao redor dela, e ela se viu relaxando, apesar da tensão enrolada sob suas costelas. Pratos tilintavam, taças de vinho batiam, e o calor do quarto suavizava as bordas de sua ansiedade. Talvez, ela pensou com otimismo cauteloso, esta noite realmente seria simples. Talvez o destino a deixasse em paz só desta vez. Mas o destino tinha outros planos. No meio dos aperitivos, a porta do outro lado da sala de jantar se abriu e a energia mudou de uma forma que só ela pareceu notar. Ela não olhou para cima a princípio, concentrando-se em cortar o frango de Owen em pedaços menores, mas o quarto ficou estranhamente mais silencioso, como se o próprio ar hesitasse. Foi Nathan quem o viu primeiro. O menino levantou o olhar de sua página de colorir, sua testa franzindo, enquanto seus olhos seguiam uma figura alta entrando na área de jantar. Mamãe, ele sussurrou, puxando sua manga novamente. Quem é aquele? O coração de Amélia bateu forte em suas costelas. Ela se forçou a levantar o olhar. Marcos estava na porta, falando baixinho com o gerente do restaurante. Ele usava um casaco escuro empoeado com os restos do frio lá fora, e a iluminação suave no teto pegava as linhas de seu rosto de uma forma que o fazia parecer mais velho, mais nítido, de alguma forma mais vazio do que o homem que ela se lembrava. Ele se virou ligeiramente, examinando o quarto, e congelou. Os olhos dele se encontraram. Um pulso de choque cruzou seus traços, seguido por algo cru e desprotegido, algo perigosamente perto da esperança. Ele deu um passo lento em direção a ela, depois outro, movendo-se como se temesse que ela pudesse desaparecer se ele piscasse. O estômago de Amélia se contorceu. Ela queria desviar o olhar para se proteger da intensidade em seu olhar, mas Nathan e Owen o observavam curiosamente, seus olhos azuis correspondentes refletindo a mesma cor que os dele. E essa percepção atingiu Marcos como um golpe físico.
Ele os viu claramente, ele viu a si mesmo neles. Qualquer compostura que ele carregava para a sala se estilhaçou. Sua respiração falhou visivelmente, sua mandíbula se cerrou e um tremor o atravessou tão sutilmente que só Amélia, que uma vez o conheceu melhor do que qualquer pessoa viva, notaria. Ele alcançou a mesa deles lentamente, sua expressão uma tempestade de descrença e reconhecimento. Amélia, ele sussurrou, mas a palavra mal deixou sua garganta. Seus olhos caíram sobre os meninos, estudando cada detalhe. O cabelo deles, os sorrisos deles, a inclinação de suas cabeças, a familiaridade impossível de seu olhar. Seus lábios se separaram como se estivesse tentando falar, mas lhe faltasse força. Owen inclinou a cabeça curiosamente. Mamãe, quem é ele? A respiração de Marcos falhou. A inocência da pergunta o cortou profundamente. Ele olhou para a Amélia, implorando silenciosamente por verdade, por confirmação da resposta que ele já sabia. Os dedos de Amélia se apertaram em seu guardanapo. Ela não estava pronta. Ela não havia planejado isso. Ela não queria ter essa conversa em um restaurante lotado, com olhos observando e garfos tilintando e seu coração ameaçando se quebrar. Mas ela podia sentir os olhares curiosos de seu filho sobre ela, e ela podia sentir o peso da pergunta não dita de Marcos esmagando o espaço entre eles. Marcos tentou novamente, sua voz áspera, tensa. Eles são meus. Não era uma pergunta, era um despertar. Amélia exalou lentamente, incapaz de encontrar qualquer versão da verdade que suavizaria o golpe. Sim, ela disse, sua voz baixa, mas clara. Eles são seus filhos. O ar deixou seus pulmões em um som oco e quebrado. Ele fechou os olhos por um momento, lutando contra algo dentro de si. Luto, culpa, admiração, vergonha, amor. Tudo o que ele havia enterrado desmoronando de uma vez. Quando ele os abriu, eles brilhavam de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Ele caiu de joelhos. Bem ali, no meio do restaurante, na frente de pessoas com quem ele fazia negócios, pessoas que o respeitavam, pessoas que nunca o haviam testemunhado desmoronar. Ele caiu de joelhos como se a gravidade finalmente o tivesse reivindicado depois de anos resistindo a ela. Nathan piscou surpreso, olhando entre a mãe e o homem ajoelhado à sua frente. Owen inclinou-se ligeiramente para abrir a frente, fascinado pela mudança repentina. Marcos estendeu a mão, não para tocá-los ainda não, mas como se suas próprias mãos estivessem buscando a verdade. Eu não sabia, ele sussurrou. Sua voz tremia, o som rachando anos de negação. Deus, Amélia, eu não sabia. Ela sentiu seus próprios olhos arderem, mas manteve a compostura. Eu sei. Quantos anos eles têm? Ele perguntou, sua voz embargada. 4, ela disse. E foi isso. 4 anos. A quantidade exata de tempo desde que ele saiu de sua vida. 4 anos perdidos, 4 anos roubados, 4 anos que ele nunca mais teria de volta. A percepção o esmagou tão completamente que ele abaixou a cabeça, pressionando a testa contra as mãos trêmulas. Eu perdi tudo, ele sussurrou. As primeiras palavras deles, os primeiros passos deles, a vida inteira deles. Eu perdi tudo. Amélia o observou desmoronar, não com satisfação, não com triunfo, mas com uma tristeza silenciosa que ela não esperava sentir. Ele a havia machucado uma vez, profundamente, quase irreparavelmente. Mas ao vê-lo agora, afogando-se nas consequências de suas próprias escolhas, ela percebeu algo importante. Perdão não era algo que ela lhe devia, mas cura
Era algo que ela devia a si mesma. Nathan estendeu a mão de repente e tocou o cabelo de Marcos com curiosidade inocente. Marcos levantou o olhar, lacrimejante e atordoado, encontrando os olhos de seu filho pela primeira vez real. Aqueles olhos azuis correspondentes o encararam de volta, arregalados e confiantes. "Oi", Owen disse suavemente. Marcos engoliu em seco, sua voz crua. "Oi." Amélia exalou, seu peito apertado, mas estranhamente mais leve do que se sentia há anos. Ela não sabia o que o futuro reservava. Ela não sabia se a confiança poderia ser reconstruída ou se as feridas poderiam se fechar completamente. Mas ela sabia de uma coisa com absoluta certeza. Algo profundo havia mudado naquele momento. Algo irreversível. Algo que poderia um dia curá-los a todos. Marcos se levantou lentamente, enxugando os olhos, mas não escondendo a emoção neles. "Por favor", ele disse a ela baixinho, quase reverentemente. "Deixe-me estar na vida deles. Eu não posso mudar o passado, mas eu posso ser melhor agora. Deixe-me tentar." Amélia manteve seu olhar por um longo e pesado momento. Ela viu seu remorso, seu anseio, sua sinceridade e o homem que ele estava se tornando em vez do homem que ele foi um dia. E com uma respiração firme, ela assentiu. Um aceno simples e gentil, o começo de um novo e frágil capítulo que nenhum deles havia esperado, mas que todos eles precisavam.